Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre criatividade na era da inteligência artificial com o Fernando Baldin, Country Manager da Automation Age. Tudo bom, Fernando? Seja bem-vindo aos Cenários. Olá, muito obrigado por esse convite. É um prazer estar aqui falando sobre esses assuntos tão polêmicos e tão atuais da área de IA. Um prazer. Muito bem, Fernando, vamos começar. Como que a inserção da inteligência artificial tem transformado o campo da criatividade nos últimos anos? Veja, a gente está diante de um grande desafio, mas um paradoxo que eu acho que muitas vezes as pessoas estão confundindo dois conceitos similares, mas não iguais. Com o advento principalmente da IA generativa, né, que é assim, o grande boom aí desde novembro de 2022, a gente está criando uma sociedade de muito conteúdo inédito, mas não necessariamente criativo. Há uma diferença tênue entre esses dois. Então, tudo que um LLM fala, né, ou escreve ou cria como desenho, como imagem, no fim é inédito, nunca existiu. Mas ele sempre se baseia em parâmetros históricos. Então, a sociedade que a gente está vendo hoje, né, e até se especula os impactos desse conteúdo sintético, e eu gosto muito da Dora Kaufman, que é uma pesquisadora da USP aqui no Brasil, que faz artigos muito interessantes, inclusive esse artigo inédito e criativo é dela. Ela fala um pouco sobre isso. Então, a gente tem que ter a percepção de que a IA tem o potencial, né, a inteligência artificial, de potencializar, de elevar a nossa capacidade de produção de conteúdo. Mas eu não vejo hoje, pelo menos na tecnologia que nós temos hoje, né, 24 de setembro de 2024, as IAs ainda não têm a capacidade de criar, de sair do padrão, de sair de uma base histórica e propor algo totalmente novo. Elas têm uma dificuldade enorme de caminhar nessa seara do ineditismo, né, da criatividade plena, que eu digo que é combinar coisas distintas de tal maneira que se cria algo novo e inesperado. E quais foram as mudanças mais significativas que você viu, na sua opinião? Eu digo para você que o grande avanço que nós temos aqui, eu vou fazer vou lembrar um pouquinho, né, do passado aqui, recente, não tão lá atrás. Mas eu lembro quando a gente tinha, uma época, a indústria fonográfica, né, e cinematográfica lutava muito com a pirataria. Né? Não sei até que ponto o pessoal aqui vai lembrar, mas era o seguinte: saía um CD em algum lugar, daqui a pouco já tinha, meu Deus, no Brasil inteiro aquele CD. No outro E dia, você todo. podia procurar na banca, até nas bancas de Isso jornal, que mesmo. você encontrava o CD. Isso mesmo. E o que que era? Eu sempre dizia que o desafio daquela indústria é que ela tinha um viés errado. Eles criavam CDs que não dava para copiar. Eles tinham foco da proteção na mídia e não no conteúdo. E aí, deu no que deu, o mercado evoluiu, veio o Spotify, transformou essa indústria, a Apple, né, Music e tudo, transformou o iTunes, né, transformou essa indústria. Mas o que eu digo para você nessa transformação é que a gente ainda, né, uma discussão profunda que existe hoje, e vai mudar muito ao longo dos anos, é assim: o que é um trabalho original? Por exemplo, se eu crio uma imagem dentro de um LLM e eu faço essa criação tendo como base os trabalhos de um pintor conhecido, Pablo Picasso, por exemplo, mas eu crio uma coisa inédita. De quem é a propriedade? Eu sou dono, porque a referência não é o produto final, mas ao mesmo tempo eu tenho uma inferência ali de ter a criatividade, por exemplo, de colocar os traços de Pablo Picasso numa sociedade pós-moderna, uma imagem moderna que ele jamais teve a capacidade de participar. Então, a dinâmica aqui as mudanças que nós vamos ver primeiro, o que é ser original? Essa é a primeira pergunta que é muito polêmica ainda. Nós não temos capacidade de respondê-la ainda. Segundo, se eu uso com base histórica, então
quem controla o passado controla o futuro. Essa é uma frase de 1984, o livro, né? Aquele que controla o passado, né? Quem controla o presente controla o passado. Quem controla o passado controla o futuro. Então a gente vendo lá em 1984, o livro de George Orwell, a gente começa a pensar se no mundo da IA isso não é um pouco verdade, porque quem controla os dados, que a gente chama dataset de treinamento, controla como ela vai se comportar até um certo nível. E de quem é essa propriedade? É de quem fez o modelo? É de quem gerou o conteúdo? Eu e você que geramos blogs e posts? Então, depois tem essa questão de quem é a propriedade desse conteúdo, né? E o terceiro, olhando um pouquinho mais para frente, que a gente percebe é o valor que, até então, quem tinha a ideia de algo e não sabia como executar, por exemplo, eu tenho a ideia de um aplicativo, mas não sei programar. Eu tenho a ideia de um filme, mas eu não sei gravar, não tenho tecnologia, não tenho acesso. O que me parece é que tudo que é uma questão, uma trava técnica, uma barreira técnica, está se tornando cada vez mais trivial em função das LLMs e outras IAs específicas que vêm vindo aí a cavalo no nosso mercado. Mas a ideia, a criatividade, me parece ser ainda propriedade do ser humano. Não consigo ver. E vou te fazer até uma provocação. Eu estava esses dias conversando com o pessoal dessa época de IA, porque existem algumas inteligências artificiais hoje que estão criando soluções, né, de novos componentes aí da tabela periódica, tem muita aplicabilidade. E aí eu fiz uma provocação para eles e falei, olha, vamos voltar lá na teoria geral, né, do Albert Einstein, 1915, teoria geral da relatividade. Albert Einstein pegou a gravidade de Isaac Newton, que dizia que a gravidade era uma força aqui da Terra, etc., e falou: não, a gravidade é uma consequência, né, de tempo e espaço, que você põe o peso da matéria dos planetas e ela gravita e puxa então a gravidade para baixo. Mas a pergunta é o seguinte: o que ele pensou era tão fora da curva, era tão sem dado histórico, que eu duvido que uma IA iria criar a teoria da relatividade como Einstein criou. Então, esse é o ponto. É aí que nós agregamos valor, né, no processo das empresas, das carreiras e das atividades que nos restam aqui, que é essa camada. Eu sempre digo que um insight, né, a inspiração, ainda não é zero e um. Ainda é algo muito do humano ter essa capacidade. Muito bem. E como que a IA tem alterado o modo como a gente consome conteúdo, sejam eles artísticos, jornalísticos, até de entretenimento também? Como que ela tem alterado a nossa forma de consumo? Aí eu diria para você que eu posso falar um pouco da minha rotina. Antigamente, por exemplo, eu tenho muitos artigos científicos que eu gosto de ler, podcasts que me interessam, mas imagina, você vê um podcast de 2 horas, e aí às vezes você vê aquele podcast e, putz, não era bem isso que eu queria, não era bem o tema que ele adotou, o caminho que ele foi e tal. Aí eu gosto de usar muito as IAs que nós temos hoje, tanto para artigos científicos quanto para podcasts, né? Então, o consumo da IA ele simplifica porque a gente consegue sumarizar muito conteúdo. Então, eu sumarizo 10 artigos científicos, trago um resumo muito detalhado, leio o resumo de 2 páginas e a partir dali eu posso decidir. Eu sempre falo, ler o sumário jamais é ler o livro. Então, eu vou ler, eu leio o sumário ali, o resumo, e consigo concluir. Putz, realmente a linha que ele foi me interessa. Esse cara aqui eu vou ler. Separei. Então, de 10, eu escolho 3 que me interessam de fato. Antes eu tinha que gastar uma energia enorme para fazer isso. E isso está acontecendo muito na área da saúde. Eu vejo muitos amigos que são médicos, ou na área da saúde de uma forma geral, que a produção de conteúdo é muito grande e ali eles conseguem fazer esse filtro também. E a mesma coisa para vídeos do YouTube. Você pode pegar vídeos, entrevistas e sumarizar de tal maneira, mesmo ponto. Você sumariza, vê se te interessa, quais os pontos, e até interagir. Muitas vezes, em vez de eu ficar vendo um vídeo estagnado, eu uso alguns plugins, né, que existem hoje nos navegadores do mercado, que ele sumariza todo aquele conteúdo do vídeo num prompt do chat GPT, no caso, que é o que eu uso, e eu consigo interagir com aquele conteúdo. Mas o que ele falou sobre isso? É como se eu pudesse fazer perguntas
para o entrevistado e eu direcionar a conversa, e não deixar somente quem gravou direcionar aquela conversa. Então, esses são os dois pontos para consumo. Eu acho que a grande revolução das IAs hoje está na produção de conteúdo. Esse é o espectro que exponencializou de tal maneira que que a gente tem uma discussão já muito intensa no mundo acadêmico, no mundo de mercado, de negócios, que é o que a gente chama de conteúdo sintético, né? Que se prevê que até mais 5, 6 anos a internet vai ter mais. O que é conteúdo sintético? É conteúdo que foi criado por um algoritmo. Então ele perde a personalização, ele só repete, né? Ele é inédito, porém nada criativo. E qual vai ser o impacto disso nas futuras modelos de linguagem? Essa é a primeira pergunta que se faz. E o segundo essa é uma opinião que eu sempre tenho também, você vai usar IA no seu trabalho, você vai usar isso no teu processo de vendas, teu processo de suporte? Ótimo. Só que lembre-se, se algo é disponível de forma universal, dificilmente vai ser um diferencial estratégico da sua carreira, da sua empresa. Porque a característica básica do diferencial estratégico é a sua escassez, não a sua abundância no mercado. Exatamente. E falando em produção de conteúdo, né, que você mencionou agora, o que foi que a inteligência artificial trouxe de positivo nesse campo, né? Quais avanços a gente pode citar aqui que tornaram a criação de conteúdo mais eficiente? Aí eu diria que eu sou da área de comunicação, né, formado em relações públicas. Eu diria para você que a produção de conteúdo ela sofreu uma revolução. Começou no conteúdo de texto, hoje já passou para áudio, artes, né, música, imagens, etc. E qual que é a transformação principal que a gente tem que ver? Eu sempre digo o seguinte: a gente pode separar em qualquer atividade da sociedade, sempre vai ter quatro quadrantes, né? Vai ter as pessoas que não sabem fazer direito, por exemplo, escrever uma matéria, um artigo jornalístico. Tem pessoas que um quadrante que não sei fazer nada. Aí tem um quadrante do meio aqui que vai falar assim: ó, eu sei mais ou menos, eu me viro. Aí tem a média. Depois tem o pessoal que está acima da média e tem aquele grupo do último quadrante que são os profissionais, aqueles que sabem fazer muito bem feito. O que aconteceu com o advento das IAs gerativas? Nós trouxemos todo mundo para a média. Então, aqueles que eram acima da média, muitas vezes, fazem um uso menor dessas tecnologias. Isso é muito comum. Um desenvolvedor avançado, um profissional de comunicação avançado, ele olha e fala: olha, eu não gosto de usar muito, né? As pessoas que eu tive a oportunidade de conversar sobre isso sempre me disseram: olha, eu não gosto de usar muito, porque ele vai para uma área muito comum, ou ele é muito prolixo, e vários fatores. Agora, quem estava abaixo da média conseguiu vir para a média. Então, veja, a produção de conteúdo de todos nós melhorou do dia para a noite. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro, texto. Depois, imagem. Agora, muito recentemente, vídeo. E por último, aí, faz uns 30 dias, a gente vê mais um lançamento que é uma tecnologia que está começando ainda para a produção de texto, a gente vê o mesmo ciclo acontecendo, que é o que a gente chama de reasoning, que seria a capacidade da inteligência artificial, ao invés, porque as inteligências artificiais, como a gente conhece, elas são igual a adolescente de 15 anos. Você, não sei se você tem filho nessa idade, mas é assim, pergunta uma coisa, eu tenho uma filha de 13. Pergunta uma coisa para ela, ela responde na lata. Mas não quero de pau. Você fez isso? Fez? Fez. Você olha e fala, você fez mesmo? Me mostra. Aí naquela. Por quê? O ímpeto do LLM, como ele é programado, é para responder a primeira coisa que vem na cabeça. Essa é a função. Com esse advento, aos 30 dias, do modelo 1O, chamado Strawberry, da OpenAI, eles desenvolveram, não é que eles revolucionaram o modelo ainda, mas eles desenvolveram esse processo de pensamento. Antes de executar uma tarefa, antes de ser adolescente, ele já está um pouquinho mais maduro. Ele vai concatenar aquela atividade em algumas etapas, vai passar um processo de racionalização e aí vai te responder. Então, olha, isso vai acontecer, já aconteceu para texto, certamente vai acontecer para imagem e vai assim sucessivamente para as outras. Então, olha como a gente está evoluindo muito rapidamente na produção de conteúdo de qualidade e, junto com isso, a discussão sobre até que ponto esses conteúdos sintéticos são. Eu sempre digo, talvez no futuro muito breve, as empresas dirão o seguinte: olha, meu maior diferencial é que eu não tenho robô no atendimento.
É verdade. E, Fernando, quais desafios surgiram com a integração da inteligência artificial na produção de conteúdos? O que é que você pode apontar para a gente de desafio dessa junção aí? Eu digo para você ali que a gente tem alguns pontos. O primeiro que eu acredito é o seguinte: o profissional, essa frase é muito batida, né? Mas o profissional que não conseguir trabalhar com uma IA, ele vai ser substituído não por uma IA, mas por alguém que saiba trabalhar com uma IA. O que eu quero dizer isso? A gente pode ganhar. Eu lembro muito no passado que eu tinha um chefe que falava a expressão seguinte: antigamente as pessoas andavam de cavalo, né? Depois, então as pessoas imaginam o seguinte: lá nos 1700, 1600, um pouquinho antes, para cavalo para lá, cavalo para cá, vamos pegar ali o universo dos Estados Unidos ali. Então, a cavalo eu tinha um limite aonde eu podia ir. Então vieram os trens, né? E começou a ser. O que aconteceu com o trem? Mais do que só a mudança de formato, eu andar a cavalo, andar a trem, eu ainda estou indo de lugar A a lugar B. Mas o tamanho da distância, a eficiência com que eu posso chegar e a facilidade foi transformada. Isso, essa pequena mudança transformou o mercado americano. Eu vendia só localmente, passei a poder vender para todos os Estados Unidos. Então, é o que eu Transformou vejo um pouco tudo, nessa né? O produção. comércio, a sociedade, a economia, Com, o país inteiro. com certeza. Porque o transporte, ele revolucionou essa troca, né? Aqui eu produzia algodão melhor, lá eu produzia, sei lá, cigarro melhor, eu comecei a poder fazer esse comércio. E a mesma coisa da IA, que eu vejo um pouco essa revolução. Porque se eu tenho uma produção de conteúdo que é de alta qualidade, que é ágil, me permite, por exemplo, uma alta aplicabilidade. Eu sempre digo que a gente vive agora, falando um pouco na área de atendimento, customer experience. Veja, todo cliente é especial de qualquer empresa, não tenho dúvida disso, né? Desde as empresas enormes às menores. Só que é muito difícil para uma empresa, por exemplo, que tem milhões de clientes, ela atender cada um como se fosse um. Beira impossível. Com as IAs, a gente está entrando na era da hiperpersonalização das relações. Eu vou poder me relacionar com você, entendendo o seu contexto, seja um fabricante de televisão, um fabricante de eletrodomésticos, um fabricante de carros. Então, eu acho que a gente está vendo uma junção, que é a capacidade de processamento de dados de uma forma mais barata, que esse era um grande limite das IAs até a década, até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, esse era um grande problema. Então, eu tenho mais processamento num custo menor, eu tenho uma massa de dados, as pessoas esquecem, né? Que a massa de dados é fundamental para a gente ter a IA como a gente tem hoje. E tudo isso pode convergir em serviços mais personalizados. Temos aí agora, em outubro, a Apple vai lançar a primeira IA voltada para celulares. Então temos uma revolução aí, é o que eu digo, está mudando tanto que a gente às vezes nem se percebe de como a nossa vida está sendo impactada por isso. Então essa. E sabe, eu sempre digo que o advento da internet no início dos anos 2000, as pessoas esquecem da história um pouquinho. Foi o advento da internet que gerou uma massa de informação enorme disponível publicamente, que permitiu que em 2019, ali 2018, os primeiros modelos de IA generativas fossem possíveis, tamanha necessidade de dados que eles precisavam. Então, olha como as coisas vão se encadeando. Bem, Fernando, você acredita que a criatividade humana, a gente tinha conversado isso lá no início, mas você acredita que a criatividade humana, ela está sendo comprometida de alguma forma com o uso da inteligência artificial? A gente tem um estudo muito legal que conta o seguinte: é um estudo feito, se não me engano, na Universidade de Harvard, que eles fizeram. O nome desse estudo em português é assim: A Linha Tortuosa das Atividades que a IA generativa pode fazer. E o que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram consultores do Boston Consulting Group, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, e dividiram em dois grupos. Um grupo, na verdade, desculpa, três. Um grupo não ia usar a IA generativa para nada. O outro grupo ia usar a IA generativa do jeito que eles achassem melhor. E um terceiro grupo, dadas as mesmas tarefas, faria uso da IA generativa com o apoio de alguns especialistas. Qual foi o resultado? Então, obviamente, o terceiro grupo, que tinha a IA gerativa, com o apoio dos especialistas, ele teve uma produtividade enorme comparado a todos os outros dois grupos,
E é claro, o grupo que não usou foi muito mais improdutivo. Por quê? E aí, respondendo a tua pergunta, a potencialização que as IAs podem dar ao ser humano é muito maior do que o eventual atividade que ele vai deixar de fazer ou que vai sumir no mercado. Então, eu acredito que o que nós vamos viver nos próximos anos é um upskilling. Eu vou ter que aprender a trabalhar mais coisas, eu vou ter a capacidade de fazer mais atividades, que até então eu não poderia, porque eu vou estar trabalhando pessoa mais IA. Eu não acho que a IA tem capacidade de substituir o ser humano, a não ser naquelas atividades que de fato já eram de robôs. Tem muito trabalhador aí, muito colaborador, que faz um copia e cola o dia inteiro que assim, você olha e fala, mas isso é um trabalho de robô. Esse trabalho pode ter impacto. O desafio de nós como sociedade é como nós vamos capacitar as pessoas que são daqueles trabalhos de menor valor agregado para que eles tenham lugar nessa sociedade digital com IA. Esse sim é um desafio. Agora, jamais vai, na minha opinião, pelos que eu conheço até hoje, não vejo a IA com potencial de substituir o humano. Até porque todos os modelos de IA, eu sempre digo que a inteligência artificial, primeiro, de inteligente ela não tem nada, porque você tem que ensinar tudo, né? E de artificial muito menos, porque alguém, como eu, como você, tem que criar aquele modelo, tem que alimentar ele, tem que dar um prompt inicial para que ele seja útil. É muito difícil, né? Falar em inteligência artificial, imaginando que a inteligência artificial vai ler mentes, mais ou menos Sim, isso, né? Porque é, parte do princípio que inteligência é o que cria, né? Então, sim, ela, pelo menos esse é o meu ponto de vista, ela cria, mas ela precisa de alguém para mandá-la criar alguma coisa, não é isso? perfeito. E ela tem um fenômeno, né? Que esses dias eu estava brincando com a minha filha, eu não sei se você vai lembrar dessa. Acho que eu estou mais velhinho que você. Eu sou Existiu mais uma de novela 30. chamada Vale. Mas vamos testar. Existiu uma novela chamada Vale Tudo, que teve um mistério no Brasil, que era quem matou Odete Roitman. A galera nova nem sabe o que eu estou falando. Sim, Lembra? Eu lembro. tive uma curiosidade e perguntei assim por ChatGPT: ChatGPT, quem matou Odete Roitman? Mas, primeiro ele falou assim: não, isso vai contra as nossas diretrizes e tal. Começou a entrar em porque acho que o matar, né? Ele achou que era matar uma pessoa. Aí eu falei: não, existe uma novela chamada, acho que é Vale Tudo, e tinha o Death Hot. Quem matou o Death Hot? Com esse contexto tal. Foi lá e falou que foi a Leila, etc. Tal, mas você veja, é isso que eu digo. Ele não tem essa. E isso é muita coisa do ser humano. Essa associação de passado, presente e futuro. Num único momento, segundo, é muito única nossa. É porque a inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, ele pega só o que está escrito. Mas é exatamente isso que a gente está debatendo aqui. Ele é uma inteligência, mas ele tem o conhecimento, mas ele não tem autonomia, entende? Exatamente, Então, verdade. ele não consegue assimilar aquilo mais além do que o conhecimento humano, do que o cérebro humano, por exemplo. As nuances da comunicação, e vem um outro aspecto, né? Que Isso. uma coisa é o que eu falo, outra coisa é como eu falo. E outra coisa é o que é que E eu isso quero muda tudo. falar. Também tem isso. E na era da internet, que a gente estava batendo um papo aqui antes de começar, como isso é importante, né? A forma, a comunicação, a forma. E eu sempre digo, as pessoas se confundem, né? Achando que, vou fazer o chat GPT que ele faz para mim um trabalho, etc, tal, vou entregar. Mas eu sempre lembro quando eu era pequeno e o professor falava assim, pequeno não, né? Já estava na faculdade, não pode usar o Google para fazer esse trabalho. Hoje Eu em dia isso já também. passou, né? O Google todo mundo usa. E é uma Hoje em dia é discussão quase que eu tenho muito. obrigatório. Exatamente. E é uma discussão que eu sempre digo o seguinte: a gente na educação ela vai passar por uma transformação enorme, que é nós vamos ter que criar pessoas que estejam muito mais voltadas para as perguntas que nós nunca fizemos do que para as respostas que nós sempre tivemos. É verdade. Esse é o desafio. Muito bem. Falando sobre as criações aqui, você estava falou agora sobre as criações da IA, né? Na sua visão, essas criações feitas por inteligência artificial, elas conseguem carregar a mesma profundidade e emoção dos trabalhos feitos por humanos? Por exemplo, já imaginou aí
uma inteligência artificial escrevendo um livro que nem a Clarice Lispector, por exemplo? Olha, no mesmo estilo da Clarice Lispector, é muito possível você criar. Principalmente se você baixar todos os livros e der um contexto para essa IA, falando: olha, estude esse estilo, entenda esse estilo e crie um conteúdo inédito, né, mas não criativo, inédito, com base na Clarice Lispector. Eu acho que isso é possível. O que eu não vejo as IAs, você sabe que tem uma história engraçada sobre isso de livro, né? Você sabe que, né, depende de religião, Chico Xavier foi processado uma vez, quando ele fez o livro Parnaso de Além Túmulo, e ele escreve sob o nome, né, Humberto de Campos. Ele assina como vários antigos escritores já mortos. E a família de Humberto de Campos então processa Chico Xavier, dizendo: olha, se foi Humberto de Campos que escreveu, nós queremos o royalties desse livro aí, tá para nós. E foi julgado na justiça brasileira, e obviamente foi julgado improcedente. Mas então eu brinco o seguinte: como o mundo dá voltas, né? Hoje estamos aqui com a LLM, que pode reviver todos esses estilos. O que eu me questiono muito, e volto a falar nesse ponto, né? Se todo mundo pode, não é diferencial. Então, eu não iria nessa linha. O que eu acredito que vai acontecer muito em breve, por exemplo, tivemos a recente, faz um ano, a greve dos roteiristas lá em Hollywood. Por que que eles ficaram com medo? Você pega uma série, principalmente série, né? Filme eu acho que tem uma característica mais original. Só se for filme de super-herói que dá para fazer o mesmo. Aí a IA vai fazer todos. Mas a série, né? Assim, os filmes eles têm um viés assim mais artístico, mas série, elas são muito similares, né? Você pega uma série do tipo aquele, é a mocinha, mocinho, não sei o quê, a novela mexicana, né? Tudo meio igual, tal. E A eles ficaram base é a mesma. preocupados. Isso, né? Existe até uma estrutura básica que você pode fazer em qualquer filme ou série, né? Mas assim, o ponto é, ficaram preocupados, etc, tal, aí voltaram, e eu vejo muito assim, a IA vai poder, por exemplo, uma vez que você criou um conceito de uma série, ela vai poder fazer alguns capítulos. Mas eu não acredito que as pessoas vão simplesmente fazer esses capítulos de forma aleatória. Você tem que revisar, você tem que dar entonação, vou criar um mistério. E outras coisas acontecem. Por exemplo, né, a gente falou aqui de quem matou Odete Roitman. Para quem não lembra, isso foi uma novela muito famosa, mas esse negócio que matou Odete Roitman tomou o Brasil. Então, às vezes, acontecem situações que você não está preparado. Alguns personagens estouram e fazem, viram, caem na graça do povo. Isso acontece também na área de tecnologia, acontece tecnologias que a gente imaginava que não iam ser usadas, de repente explodem, né? Não sei, por exemplo, vou dar um exemplo para você disso que a gente está falando. Você sabe quem foi a primeira empresa a fazer o primeiro smartphone no mercado? Não, não Então, sei. 1994, a IBM lançou um projeto chamado Simon, primeiro smartphone. iPhone, com touchscreen, calendário, plá, plá, plá. É raro alguém conhecer o Simon. Por quê? O produto era igualzinho ao smartphone que a gente tem hoje, né? Claro, dadas as devidas proporções, mas é o vovô dessa galera toda. Por algum motivo, conectividade, né, preço, vários fatores. Mas você veja, a mesma coisa que tiveram ideia ali 9 anos depois, por aí, um pouquinho por aí, né, 2007. O smartphone veio antes, mas vamos pegar o iPhone ali como referência, ele estoura. Então, às vezes você tem um produto bom na hora errada. E eu acho que esse feeling, essa capacidade, outra coisa que eu sempre digo, a IA não tem capacidade de aprender com o próprio erro. É nós que temos que falar: você errou, você acertou. Parabéns. Não, tá errado. E isso é uma característica que o ser humano, que a gente dá o nome de experiência, que é única. A gente não só cria, como a gente faz besteira, a gente aprende, e aí a gente tem aqueles insights que a maturidade nos dá, né? Por exemplo, hoje eu vou numa reunião da minha área de tecnologia, 5, 6 minutos de conversa, mas eu já sei por onde é que vai rolar aquele papo sobre automação, IA, etc. Né? Porque é experiência, né? Certo. E como que é a indústria criativa, tipo cinema, música, publicidade, artes visuais, como que essa indústria está se adaptando a essa nova tecnologia e quais são os maiores obstáculos que o setor enfrenta com o uso da inteligência artificial? Eu acho que o grande fenômeno aí é nós termos uma relação de baixar o custo de produção de forma drástica. Então, isso tem um impacto enorme
na capacidade que eu tenho de divulgar. E o outro ponto que essa indústria sofre hoje é com a difusão de possibilidades de eu me comunicar com o meu público. Vou dar um exemplo. Antigamente, a gente fazia uma inserção no Jornal Nacional, na novela das 8, ou ia no Fantástico, automaticamente o Brasil inteiro sabia do que a gente estava disponível no mercado. Vou lançar uma nova marca, vou lançar um novo produto, você ia lá, pronto. Um mesinho ali, custava o zóio da cara, e você falava com quem era teu público-alvo, com quem não era teu público-alvo, mas você gastava um bom dinheiro. Esse ano foi o primeiro ano que as empresas vão gastar mais com internet e menos com TV paga. Essa mudança vem correndo ano a ano, mas esse ano foi a primeira vez que inverteu-se totalmente. E por que isso, né? Porque agora eu posso produzir conteúdo mais rapidamente. Aquele negócio a gente falou da hiperpersonalização, não só no atendimento, mas também nesse conteúdo. Então, eu acredito que a mudança principal é, antes eu tinha uma estratégia, era uma estratégia para vários públicos. Hoje, as agências de comunicação, cada vez mais estão assim, olha, nós temos um core, que são os nossos valores, como empresa, como marca. Esse core, para esse público jovem, nós vamos representar dessa maneira. Para esse público maduro, dessa maneira. Desse público mais sênior, dessa outra maneira, segmentando por idade. E os canais que eu vou atingir, aqui é a rede social, ali é o YouTube, ali é a TV aberta, ali é um canal de notícia do YouTube, ali é um canal de entretenimento do YouTube. Então, a pluralidade das estratégias, ela se tornou de tal maneira que eu acho que a grande revolução não é tanto na IA, é na democratização excessiva da produção de conteúdo e nas formas variadas com que o teu cliente hoje interage com a sua marca. É no YouTube, é uma ativação no shopping, é uma ativação na novela, aí volta, aí tem uma coisa, um SMS no celular de uma promoção, é no WhatsApp, ele entra em contato no teu site, ele vê um podcast que a sua empresa está fazendo. E eu sempre digo o seguinte, quer ver uma coisa interessante? Eu trabalho muito, né, na área de vendas há muitos anos, e muitas vezes você pergunta para o cliente, olha que legal, como é que você conheceu a nossa empresa? Muitas vezes você vai ter uma resposta assim: olha, sabe que eu não sei? Então, é tanto canal, tanta forma que ele não tem mais aquela. Ah, eu vi na comercial das 8. Não só a inteligência artificial, mas a internet, né, primeiramente, ela abriu um Sim, mundo de possibilidades. Que a gente tinha antes um segmento do três, na verdade, né? Que era a mídia televisiva, né? Televisão, rádio e jornal impresso. Com o surgimento da internet, a gente criou assim, N possibilidades de você divulgar a sua marca, né? Não tem só aqueles espaços, tem também a questão da mídia off, né? Outdoor, essas coisas, mas hoje na internet a gente tem uma possibilidade quase que infinita, né? Porque a gente tem rede social, a gente tem blog, tem site, tem multiplataformas, tem um podcast, enfim, tem várias possibilidades. A gente consegue trabalhar todas elas. e você viu que recentemente o Google lançou uma IA que você coloca um documento, pode ser um artigo científico, pode ser um documento da sua empresa, e ele cria um podcast de duas pessoas falando daquele assunto, conversando, como se fosse uma Sim. conversa informal. Ou seja, eu digo assim, é o multimodal que a gente chama, né? Que a IA multimodal é essa capacidade de trabalhar texto, áudio, vídeo, etc. Mas é um multimodal invertido. Eu já estou pegando um modal que é o documento, o PDF, e transformando em um outro modal que é o áudio, ainda dando o contexto de um podcast, naquele ambiente informal, etc. Então, olha, é o que eu digo, a gente está no meio do furacão dessa revolução e difícil saber onde ela vai parar. Inclusive, no início do programa, você tinha falado que a sua forma de consumir conteúdo, ela tinha mudado de uma forma que você, antes de ver o vídeo, você colocava o link, né, o documento na inteligência artificial e ela te dava um Isso aí, sumário daquilo. Agora já tem outra que faz o inverso. Você pega a parte escrita, isso. coloca e ela já te dá uma mídia falada, né, um áudio, um vídeo. Quer ver outro fenômeno? Eu trabalho numa empresa indiana e nós temos muito conteúdo em inglês. Muito, muito. E aí já surgiu um desafio, ó, precisamos traduzir o conteúdo e tal. Aí encontrei uma plataforma na internet que eu coloco o link do YouTube, ela pega aquele vídeo,
transcreve, traduz e clona a voz da apresentadora indiana. Eu falei, olha, realmente é sensacional. E ainda faz em Então, também, português, com a voz dela no português. clona e traduz. E tá no nosso canal do YouTube, se quem quiser se interessar, os vídeos que tem lá sobre a parte técnica são todos usando. E assim, uma coisa, pensa como é que seria fazer isso há, não estou falando 10, estou falando há 2 anos atrás. Em novembro de 2022 veio o ChatGPT, ainda texto. Um ano atrás. Seria caríssimo, demorado, trabalhoso. E você faz isso em 15 minutos. Que No loucura, né? máximo. É, 15 minutos no máximo. é isso mesmo. Voltando aqui. Quais são as principais preocupações éticas que os usuários devem ter ao usar a inteligência artificial em processos criativos, especialmente no que diz respeito à autoria e direito de propriedade? Esse é um tema complexo que está sendo se discutido fortemente, né, entre a OpenAI e as empresas de notícia e conteúdo dos Estados Unidos. Está uma batalha feroz nos tribunais. Tem um autor que eu recomendo, o nome dele é Eduardo Vila Coimbra Campos. Ele é um juiz que fez mestrado em IA, né? Inteligência artificial, no caso dele aplicado ao judiciário, mas ele dá uma pincelada muito interessante nesse ponto. O que ele diz é o seguinte lá. Ele fala um pouco, a gente conversou aqui, né? A propriedade intelectual, ela é uma regra criada por nós, né, seres humanos. Tanto é que no Oriente, na China não existe o conceito de propriedade intelectual. Na China vamos pra porrada, filho. Não tem esse negócio, não. É seu, é nosso. Eu sempre digo, sabe aquele. Como é que é aquele carrinho do que você vai em pé com as duas mãos? Minha filha tem. Sabe que bombou por tudo, assim, que você vai andando meio de pezinho? Aquele carrinho elétrico, que é chinês, ele não tem nenhuma marca com o nome daquilo. A gente chama aquilo pelo nome dele lá, que eu esqueci. Mas, por quê? Na China não tem propriedade intelectual. Não existe esse negócio de eu criei, você tem que pagar para mim. Então, a IA não conhece esses limites. Mas o limite ético da IA que a gente está discutindo tem assim: primeiro, se eu vou ganhar dinheiro com o meu conteúdo e eu faço ele com base no conteúdo de terceiro, vamos falar uma situação mais complexa. Eu pego alguns conteúdos gerados por um autor que eu gosto, insiro ele na IA, peço para repetir o mesmo estilo, crio um novo livro. A discussão aqui é o seguinte: de quem é esse novo livro? É de você, que teve a ideia de fazer isso? É da IA, da empresa da IA, ou é a base ou a fonte? Esse é um ponto até simples, né? Mas tem outros pontos, por exemplo, nesse livro do Eduardo Vila Coimbra, ele fala o seguinte: os tribunais já têm usado o que a gente chama de jurimetria. Quando uma decisão judicial é baseada por algum algoritmo, quem é responsabilizado por isso? Ou é só o juiz que assina? Uma outra discussão do livro que ele traz, essa parte de ética e responsabilização, que essa é a grande pergunta. Os carros autônomos, que estão para vir aí com tudo. Quem é responsável no caso de um acidente? Recentemente, a gente teve aquele acidente da Uber que acertou, o carro autônomo da Uber acertou uma pedestre que estava com a bicicleta e andando. Ele não conseguiu entender que era uma pedestre, porque ele sabia que existia uma pessoa em cima da bicicleta, mas uma pessoa carregando a bicicleta, ele não conseguiu entender. E ali virou uma discussão. O responsável é quem fez o software? É quem fez as câmeras que identificam as imagens? É a Uber? É a operadora, porque existia um operador. Então, olha, já está se avançando um pouquinho nisso, né? A Alemanha já avançou, a Europa tem avançado razoavelmente bem nesse aspecto. Então, a questão ética que nós temos aqui que colocar é: a produção de conteúdo, ela tem um impacto ali financeiro, discussão de quem deveria ganhar e tal. Mas existe um outro lado ético que é caso haja um impacto de vidas. Por exemplo, olha que interessante. Na Alemanha, na regulamentação que eles fizeram, eles disseram o seguinte: um carro autônomo, se ele estiver numa situação que ele tem que escolher entre matar um bicho, um cachorro, e uma pessoa, ele deve matar o cachorro. Isso aí, tudo bem. Mas será que todo mundo concorda com isso?
Você entendeu? Existe a questão dos aspectos culturais de cada sociedade e até de cada pessoa. Então, olha como isso ainda vai dar muito pano para a manga, como a gente diz, né, nessa discussão entre IA, originalidade, ética e responsabilização das decisões que ela toma. Eu acho que ele poderia só frear. Mas é que a discussão é o seguinte: se é inevitável. Não, mas, olha, mas essa discussão Não, é eu entendi complicada, né? teu ponto de vista. Eu tô só dizendo que, por mim, ele poderia só frear. Também, Porque eu não também. queria nenhum Mas, dos dois. mas essas são as discussões éticas. E aí? E aí? É inevitável. O acidente é inevitável. Quem ele deve salvar? É, É profundo, né? Hoje em dia. é bem complicado. É complicado até para a gente, como humano, decidir, imagina, para um software. E eu estava esses dias numa reunião, o cara falou assim: ah, tem que matar um cachorro. Eu falei: e se fosse o seu cachorro? Ele, não, peraí. Aí você mudou de figura. Eu falei: tá vendo como é difícil? Exatamente. Aí é o ponto. O ponto tá aí nessa questão. Não, Fernando, atualmente ainda existe uma certa resistência quanto ao uso de inteligência artificial. A gente percebe isso principalmente nas gerações um pouco mais antigas, né? Você vê um futuro onde a criatividade humana e a inteligência artificial podem colaborar de forma mais harmoniosa e até evitar essa certa resistência? Eu diria para você o seguinte: toda nova tecnologia ela causa primeiro espanto, né? Isso é normal. Eu não tenho dúvida quando se inventou o carro, eu não falo, meu Deus, esse troço é muito perigoso. Vamos andar aqui de cavalo que é mais seguro. O negócio aí tá louco. Então, esse espanto inicial, ele é passado para essa etapa inicial, até que as pessoas começam a usar e encontrar onde aquela tecnologia melhor se encaixa, né? Então, eu acredito que nesse momento que nós vivemos hoje, há uma grande incerteza de quais são os limites, né? Até onde a minha ideia, a minha criatividade é complementada e até onde ela é usurpada pelas IAs, né? Até que ponto, quando eu sou criativo com uma IA, ela não pega essa criatividade que é minha e reutiliza para outros, quem sabe até meu concorrente. Então, a gente está nesse limite profundo a minha opinião é que isso a gente vai resolver muito com as IAs locais. Eu acredito que esses modelos que a gente observa hoje, IAs na nuvem, etc., as companhias certamente irão trazer esses ambientes cada vez mais dentro de casa, porque os algoritmos serão grandes ativos das empresas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo é que a digitalização que a gente vive hoje da sociedade ela vai co-criar uma nova forma de trabalho. E eu já vejo isso, por exemplo, nessas discussões de trabalho presencial ou remoto. Que quando eu comecei, há 15 anos atrás, se alguém falava que ia trabalhar remoto, todo mundo já olhava, está fazendo entrevista, está fazendo entrevista. Já tinha um certo preconceito, né? A gente falava, "Ih", ou brincadeiras à parte, falava assim, "Ih, vai ficar no migué." Então, você veja, isso há 15, 20 anos atrás. Hoje, a gente já vê com mais naturalidade. Então, eu acredito que a IA ela vai transformar a sociedade na forma como os trabalhos são complementados. Cabe a nós entendermos aonde que essa tecnologia encaixa muito bem e aonde que ela não vai encaixar. Quando o celular veio, a gente fala, vai fazer tudo pelo celular. Hoje a gente já sabe, celular, tablet, ótimo para consumir conteúdo. Mas é difícil você escrever um e-mail complexo, você escrever um artigo no celular. Você precisa do computador. Ainda precisa do computador, porque você precisa ter várias fontes, várias telas. Então, a tecnologia, ao passar do tempo, ela vai se mostrando aonde que ela se encaixa melhor, onde ela performa melhor no dia a dia de cada um. Tudo bem. E como que você acha que essa inteligência artificial ela vai impactar as gerações futuras, né, de criadores e consumidores também de conteúdos? Eu acredito que, assim como, pessoal, eu sou 81, né? A gente 81 foi praticamente, não praticamente, mas foi uma geração internet, já tinha os seus 15, 16, começou a ver. Depois vem a geração Google. Eu tenho uma filha de 13 e uma de 7. Elas me parece que serão a geração digital com IA. O que eu quero dizer com isso? Hoje, as minhas filhas, esses dias a minha filha estava usando o ChatGPT para estudar para uma prova. Ela botou os conteúdos interagiu, depois pediu para o ChatGPT, olha, faça
uma prova de 10 questões, uma pergunta e fez as questões do ChatGPT. Então eu acredito que as novas gerações elas vão conseguir usar melhor, entender melhor do que nós, porque vai ser algo mais natural para elas. Só que algumas coisas, essa é uma crença que eu pessoalmente que eu tenho. Por exemplo, uma empresa vai precisar sempre vender, né? Uma empresa vai precisar sempre ter uma boa reputação. Tem alguns valores universais que isso não vem de agora, isso vem desde que o mundo é mundo. Desde que a primeira transação comercial aconteceu, as pessoas entenderam. Olha, eu preciso fazer uma coisa justa para que ele volte aqui comprar comigo. Então, eu acho que as IAs são ferramentas que dão velocidade, assertividade e aumentam a nossa capacidade, mas algumas propósitos principais, né, ética, profissional, você ter uma boa postura como empresa e fazer bons negócios para ambos os lados, isso são coisas que ainda me parece que não vão mudar. O profissional que é sério, que se dedica, seja na era da IA, sem IA, ele sempre vai encontrar uma forma de fazer o seu melhor. Aquele que está ali só por estar, não é a IA que vai resolver a vida dele. Então, eu acho que muda o entorno, mas o core do que nós somos e por que estamos aqui, me parece que ainda não sofreu uma grande alteração com essas tecnologias até hoje. Muito bem. E como que você imagina que a inteligência artificial vai influenciar os processos criativos nos próximos anos, daqui a uns 10, 20, 30 anos, mais ou menos? Como que você imagina que vai ser, essa produção de conteúdo com inteligência artificial? Eu acredito que a gente, na produção de conteúdo, a gente sempre fazia um planejamento extensivo e uma execução menor, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma cena de um filme, eu vou fazer alguma coisa, eu tinha que planejar muito, porque o custo de executar, né, seja a foto, seja o vídeo, o texto um pouco menos, mas era muito caro. Eu acho que o que a gente vai ter aqui é uma prototipação mais rápida. Então, eu vou ter que fazer, vou poder fazer. Estou com essa ideia desse filme aqui na cabeça, desse comercial. Eu vou poder prototipar três, quatro opções, e aí eu vou ir navegando nas opções, ó, faz mais desse aqui, faz mais daquele ali, que é como a gente acaba fazendo hoje com produção de conteúdo em texto, né, nas LLMs. Então, eu acho que essa velocidade de prototipar conteúdo vai dar a possibilidade de a gente fazer dois grandes fenômenos. Primeiro, a construção de conteúdo de alta qualidade em menos tempo. Demora-se anos para fazer um filme hoje, vai reduzir muito esse período, ou meses para fazer um filme um comercial, vai reduzir muito, e eu vou poder ter a hiperpersonalização, que eu vou poder ter 5 comerciais diferentes para 5 públicos diferentes. Eu não precisa mais escolher. Isso aqui vamos fazer. Tá muito caro, vamos fazer então para esse que é o nosso segmento principal. Então, eu acho que isso que vai mudar. A gente vai ter uma prototipação mais rápida, vai ter mais possibilidade de escolha, hiperpersonalização, e no futuro muito breve, o feedback do público vai alterar o conteúdo, não diria em tempo real, mas muito rapidamente. Imagina o público não gostou da propaganda, você já troca, já adapta, essa aqui está dando mais certo, né? O teste A/B que a gente faz na internet. Imagina isso sendo feito para produção de conteúdo de custo mais alto, como um filme, como um comercial, como uma foto comercial e por aí vai. Muito bem. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer a presença do Fernando, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.